Entretanto, ele é um cobrador de impostos. E da perspectiva judaica, o cobrador de impostos, por causa do seu vínculo com Roma, o Estado invasor, mas que também mantinha a ordem e trazia uma série de facilidades, esse homem era visto como traidor, e não havia uma pessoa que, na escala social, estivesse num nível mais baixo do que eles. Ele jamais poderia entrar numa sinagoga. Ele jamais entraria na casa de uma pessoa piedosa, e jamais uma pessoa piedosa entraria na sua casa. Eles eram odiados pelo povo, eram vistos com ações ilegais, ainda que a ação de cobrador de imposto não era uma ação ilegal. A decisão daquele povo de odiá-lo é por conta de se sentirem traídos, mesmo porque estavam enfiando a mão no bolso de um judeu. Você entende o que é isso? É quase tão ruim quanto enfiar a mão no bolso de um mineiro. Ele vai reagir fortemente. Nós sabemos que não é uma coisa legal também pelas palavras de João Batista. Em Lucas 3, lemos: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Os publicanos são os cobradores de impostos. Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Não era problema ele cobrar imposto. A bem da verdade, aquele povo se beneficiava do imposto que pagava. Não era incorreto. O problema é se no cobrar o imposto eles estivessem extorquindo o povo e tirando mais do que era definido, determinado, legítimo. Então nós vemos nas Escrituras o registro de pelo menos 2 cobradores de impostos: Levi e agora Zaqueu. Sendo que Zaqueu está numa posição mais elevada. Um cobrador de imposto em grego é telones. Um cobrador de imposto como Zaqueu era o arquetelones. O arque corresponde ao arce, arcebispo. É alguém que estava lá em cima. Zaqueu comandava todo o sistema de cobrança de impostos naquela região. E entenda isso, quando o versículo diz no finalzinho ali, ele era rico. É porque efetivamente, ao ocupar essa posição, a sua comissão, a sua parte, o fato de ele comandar aquela região, ele tinha para si comissionamento de toda a área que ele cuidava, e era uma região nobre. Então o sistema era um sistema de pirâmide, e ele estava no topo da pirâmide. O versículo 3 então nos diz que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Ele tinha 2 problemas: por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Jesus está chegando em Jericó. Uma multidão está vindo com ele. Zaqueu sabe quem é que está chegando. Ele já ouviu histórias sobre Jesus. Talvez ele tenha ouvido, ainda que resquícios das mensagens de Jesus. Conhecia a sua abertura para receber pessoas tão pecadoras quanto ele, Zaqueu. E ele tem curiosidade de ver Jesus, mas tem uma multidão. Isso por si já é um impedimento para ele chegar até Jesus. Mas como se não bastasse, o texto diz: ele é baixinho. Multidão e baixinho não combinam. Mas ele quer ver a Jesus. E ele pensa no que fazer, e o versículo 4 nos diz: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ele olha para a situação, ele planeja, ele fala, ele vai passar por ali, a multidão vai passar por ali, ele identifica um sicômoro, e um sicômoro é uma árvore como essa que vocês veem projetada aqui. Era uma árvore relativamente fácil de subir, fácil de se empoleirar, e ele vai para aquela árvore esperando que a multidão chegue até ele. Afinal de contas,
pelo que ele sabe, ele tem muita vontade de ver Jesus. Lembremos, naquela sociedade, um homem piedoso jamais incluiria um cobrador de impostos. Então nós vamos ver aqui um pouquinho do relato sobre não só o pecador Zaqueu, mas sobre Jesus, o Salvador. Veja o que diz o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O Senhor tem uma multidão, e com essa multidão tem uma demanda tremenda. Ele tem que olhar para os lados, para frente, para trás. Ele tem que caminhar com esse povo. Mas quando ele chega naquela árvore, ele para naquela árvore. Ele olha para o alto. Ele vê Zaqueu. Ele sabe quem é Zaqueu. Ele conhece Zaqueu pelo nome. Não é que eles tivessem algum tipo de convivência. Nós estamos vendo aqui mais um caso do que aconteceu com Natanael. Quando Natanael se aproxima de Jesus, cético do jeito que ele estava, e o Senhor diz o seguinte: eu conheço você, eu vi você quando você estava debaixo da árvore, o que aconteceu debaixo daquela árvore? O fato é que Natanael, ao ouvir essas coisas, sabia que Jesus conhecia a realidade dele, Natanael, quando ele estava debaixo daquela árvore, e ele sabia o nome dele. Com Zaqueu é a mesma coisa. Ele tem tempo, apesar de todas as demandas, de todas as solicitações, de toda a sua fama, ele para embaixo daquela árvore, ele olha para aquele homem, e vejam, só de olhar para aquele homem, só de parar ali, só de chamar aquele homem pelo próprio nome, isso era absolutamente surpreendente. Mas mais surpreendente ainda é quando Jesus diz para ele: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Dentro dos propósitos ministeriais do Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma necessidade de, naquela noite, ele ficar na casa de Zaqueu. Ele tinha essa necessidade, por isso ele está se dirigindo a Zaqueu e está dizendo para ele: desce, vem, de imediato, já, acelera. E o versículo 6 nos diz: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Sempre que eu passo por esse versículo, eu faço a seguinte pergunta: Zaqueu era um homem casado ou era solteiro? E eu chego à seguinte conclusão: se ele era casado, ele era recém-casado. Porque ele não perguntou para a esposa se ele podia levar alguém para casa para pousar em casa, sem conversar com ela. Vocês que são mais velhos, casados, vocês sabem, não dá certo isso. O fato é que o texto nos conta que ele desceu a toda pressa e o recebeu com toda alegria. Vejam, Jesus surpreende com tudo. Parar ali, olhar para o alto, chamar pelo nome, se oferecer para ir dormir na casa de Zaqueu. Tudo aquilo era surpreendente. O próprio Zaqueu ficou surpreso com esse fato. E ele cumpre essa ordem, o texto nos diz, com velocidade. Agora, o fato é que, pela maneira como um cobrador de impostos, ou o supervisor, o diretor dos cobradores de impostos, que eram vistos como absolutos traidores, escória da nação, o que Jesus está fazendo com aquele homem não é muito diferente
do que o pai do filho pródigo fez quando ele recebeu o filho. O filho que merecia ser estapeado em público foi acolhido pelo pai. E da perspectiva daquela sociedade, um homem piedoso, um homem sério, não poderia se envolver, estar na casa dele ou receber em sua casa um homem como Zaqueu.